Ok, então vamos partir agora para certas revisões de alguns tópicos específicos de matemática e física que eu vou precisar que vocês refresquem na cabeça. São exaustivos, certo? Existe uma série de outras coisas que eu vou precisar que vocês se lembrem. Algumas coisas de programação podem aparecer ao longo do curso também. Então é importante que vocês tenham alguma aptidão aí com alguma linguagem de programação. Não vou exigir linguagem A, B ou C, mas é importante que vocês tenham aí alguma expertise com isso também, certo? E eu vou naturalmente ajudar na maneira que eu puder com relação a isso, certo? Então, o que a gente vai falar aqui? Antes de mais nada, eu vou precisar que vocês refresquem na cabeça de vocês a teoria de multiplicadores de Lagrange. Então, o que trata essa teoria de multiplicadores de Lagrange? Basicamente, é uma técnica de minimização de uma função restrita ou exposta a certos vínculos ou restrições. Então você vai minimizar a função sabendo que ela tem que obedecer condição tal. Basicamente é isso aí que trata a teoria de multiplicador de Lagrange. Então, minimização com restrição. Então, basicamente, imaginem que a gente tem uma função f de uma ou mais variáveis, certo? Que tem que ser sujeita a um certo vínculo g. Então, x1, x2, x3, x4 até xn, né, tem que satisfazer alguma relação. Tá? Então, vai ser basicamente pode existir uma função g dessas coordenadas que tem que ser zero. Basicamente, então, imagina aí que x1 mais x2 mais x7 ao quadrado dividido por xn tem que dar zero. Tá? Então, tem que ter um vínculo que você possa escrever dessa maneira aí. Certo? E aí você, tendo que satisfazer essa condição G, você vai atrás de minimizar F. Então, basicamente, é essa a condição, tudo bem? Então, eu não vou dar uma aula de multiplicador de Lagrange, mas eu vou fazer um certo exercício aí de fixação para vocês. Basicamente, eu vou minimizar a função x mais y, bem? Sabendo que x e y estão aí numa circunferência de raio 1 em torno da origem do sistema. Em outras palavras mais algébricas, vou minimizar essa função x mais y, sabendo a restrição x ao quadrado mais y ao quadrado igual a 1. Certo? Então, basicamente, como a gente trata esse tipo de problema? Certo? Tipicamente, a gente vai definir uma função estendida. Então, essa f é a função que eu quero minimizar e esse g é o vínculo. Eu vou definir a função estendida f grande, tá? Fzão, que seja igual a fzinho menos lambda g. Certo? Lembrando que esse gzinho tem que ser igual a zero mesmo. Então, na verdade, quando o vínculo é respeitado, fzinho e fzão são idênticas. Certo? Ou ainda posso fazer com um ou mais vínculos, certo? Se eu tiver um vínculo G e um vínculo H, que ambos devem ser obedecidos, você faz uma função estendida aí duas vezes. Um fzão que é igual a fzinho menos lambda g menos um certo alfa h. E aí que dá o nome da teoria, porque esse lambda e esse alfa são conhecidos como multiplicadores dos vínculos, são os multiplicadores de Lagrange. Bem? E aí, então, sem mais delongas, como é que eu vou atrás de como é que eu vou atrás de fazer essa minimização? Basicamente, você vai aí minimizar fzão, certo? Com respeito a x1, x2, x3, x4, xn, e satisfazendo os vínculos. Basicamente é isso que você vai fazer. Aqui tem a solução, vamos tentar desenvolver isso aí na conta no quadro. Tudo bem? Então vamos passar aqui para o quadro, eu já deixei feito aqui. Então basicamente, vamos lembrar aqui, eu tenho um certo f de xy, em que é x mais y, e eu tenho uma condição, que é x2 mais y2 igual a 1,
que eu consigo escrever como sendo um g xy, que é escrito como x2 mais y2 menos 1, isso tem que ser igual a zero. Ou seja, esse problema ele se encontra dentro da classe de problemas que eu descrevi, certo? Então, sendo assim, nós vamos definir a função estendida, f xy, é dada por f x mais y menos um lambda que multiplica o g x2 mais y2 menos 1. Essa aqui é a nossa função estendida. E eu vou minimizar essa função, ou seja, eu vou tomar aí a derivada parcial com respeito a x e com respeito a y igual a zero. Vou minimizar esse cara aqui. Então, del f del x. Então, vamos derivar esse cara aqui parcialmente com relação a x. Vai ser 1, né, menos 2 lambda, né, del f del y. Vamos na aula que vai ser 1 menos, opa, aqui derivada vai ser 2 lambda x. E aqui vai ser 2 lambda y. Tá? Isso aqui vai ter que ser igual a zero. Isso aqui vai ter que ser igual a zero. Certo? Então vamos aqui. Né? Então dessas duas aqui, o que, que a gente tem? As duas são muito parecidas, né? Então a gente pode passar para lá, passar 1 sobre 2 lambda dividindo. Certo? Então basicamente o x ele é igual a 1 sobre 2 lambda, y é igual a também 1 sobre 2 lambda, tá? Então os dois são iguais. E eu tenho que x2 mais y2 igual a 1. Então observa aqui que x igual a lambda, né? Então se eu tomar aqui, vamos fazer uma olhada aqui mais gráfica. X aqui o eixo y. E aí se eu posso colocar um certo circunferência aqui. Menos, tá. Tão bom assim. Agora, melhor, tá. Então basicamente o meu x mais y, ele vai ser minimizado, como eu estou olhando aqui, maximizado ou minimizado, né? Quando tem um x igual a y. Então, toma por exemplo, essa reta aqui, x igual a y aqui, igual a y aqui. Então, tem esses dois pontos, já de cara eu consigo identificar que podem ser os meus candidatos a maximização ou minimização. Na verdade, esse cara aqui, ele maximiza. E esse cara aqui minimiza. Então, como são iguais, e tem que somar igual a 1, então isso aqui vai ser sobre raiz de 2, 1 sobre raiz de 2. Esse aqui menos 1 sobre raiz de 2, menos 1 sobre raiz de 2. Então, aqui eu maximizo, aqui eu minimizo. Tá? Então, basicamente, foi isso que a gente fez. Tomar uma função estendida, minimizar com respeito às coordenadas e aplicar os vínculos para encontrar aí as suas soluções. Então, essa é uma aplicação aí trivial de multiplicador de Lagrange, mas a gente vai usar essa mesma ideia em problemas mais sofisticados. Então, preciso que vocês, se vocês não acharem isso aqui trivial, preciso que vocês revisem a teoria, né, de multiplicador de Lagrange. Basicamente aqui, eu volto então a ter a solução que eu fiz, né? Aqui está um pouco mais enxuta, já contando que essa derivada aqui do menos 1 vai morrer quando eu derivar com x e y, enfim. Você tem formas ligeiramente diferentes para formular essa teoria. E aqui você tem então essas mais ou menos 1 sobre raiz de 2 e aqui é maximização e aqui é minimização
aqui fazendo o espaço XYZ, um pouco mais estendido. Certo? Então, primeira ideia, multiplicador de Lagrange. Próxima ideia aí, equações diferenciais, né? E também um pouquinho ali de uma discussão de sistemas de unidade. Então vamos discutir isso um pouquinho mais. Equações diferenciais, como vocês devem saber, né, são certas equações que envolvem uma função e as suas derivadas. Então elas são ferramentas matemáticas extremamente úteis para descrever dinâmicas, né? Então, um sistema dinâmico, um sistema que varia com o tempo, ele é regido por uma lei e admite uma formulação matemática que é uma equação diferencial. Se só tiver uma única variável, que a gente chama de equação diferencial ordinária, né? E se tiver vários parâmetros dependentes que você pode ajustar, é o que a gente chama de equação diferencial parcial, porque envolve tipicamente derivadas parciais, certo? Então aí exemplos clássicos na física de equações diferenciais, né? Então a equação diferencial do pêndulo simples, né? Θ 2 pontos, G sobre L seno de θ igual a zero. O circuito RLC também admite uma diferencial, decaimento radioativo, por aí vai, certo? Eu vou supor que vocês têm conhecimento aí de equações diferenciais ordinárias lineares. Então, assim, a gente vê em qualquer curso aí de matemática universitária, ou então linearizações básicas. Então, por exemplo, pêndulo simples, você troca seno θ para pequenos ângulos por θ, e você resolve esse cara, e isso que vai dar a equação do MHS e um circuito também. Então, assim, isso tudo eu vou supor que vocês têm uma certa desenvoltura com equações diferenciais. Nada demais, mas que vai ser preciso porque, basicamente, a equação de Schrödinger é uma equação diferencial, certo? Para a gente falar de quântica, a gente precisa do domínio dessa área aí, da matemática. Eu também vou falar um pouco, em geral, no curso. Como vocês vão ver, a gente vai estar sempre lidando aí com sistemas moleculares, sistemas atômicos, né? Então, eu não vou estar lidando aí com distâncias da ordem de 1 metro. Vou estar lidando aí com angstroms, nanômetros. Da mesma forma, energia, não estou falando de um joule, que é uma unidade macroscópica. Vou estar falando ali de eletronvolts. Então, a gente precisa... O sistema SI não é muito conveniente para a nossa aplicação. Então, por isso, a gente vai usar um sistema de unidades adequado para as nossas necessidades. Né? Com energias da ordem de 10 a menos 19 eletronvolt. Aqui está errado, 10 a menos 19 joules, né? Ou 1 eletronvolt. Distâncias de angstroms, cargas de 10 a menos 19, né? Que é uma carga elementar, uma carga de um único elétron. Massas da ordem da massa de um elétron, porque a gente está investigando aí sistemas eletrônicos, então a nossa massa tem essa ordem de grandeza, né? E tipicamente, assim, não é só uma questão de gosto. Tem uma questão também, quando você vai implementar essas equações num computador, é ideal que você já faça essa normalização antes. Caso contrário, você pode pagar caro por perdas devido a truncamento. Certo? E também, isso é uma motivação análoga ao eletromagnetismo. Também tem outro sistema aí, CGS, por aí vai. Então, no nosso sistema de unidades atômicas, certo? A gente vai usar o sistema Hartree. Então, não é o único sistema, tem o sistema Hartree e o sistema Rydberg também. Tá? E nesse sistema a gente vai admitir que H cortado, constante de Planck reduzida, é 1, numericamente falando, certo? Carga elementar do elétron também é 1. A massa do elétron também é 1. E a constante eletrostática do vácuo, 1 sobre 4πε, também é 1. Certo? E por que eu vou fazer isso? Porque vai simplificar muito as minhas contas. Certo? Então, eu estou usando aí um sistema de unidades adequado que me dá esses valores numéricos. Como isso aí tudo é 1, eu vou simplesmente tirar isso da minha conta. Então, por exemplo, aquele termo lá de energia cinética, do operador,
h cortado ao quadrado sobre 2m laplaciano, simplesmente fica 1/2 do laplaciano. Tá? A parte da energia eletrostática, né? Carga sobre 4πε0r, simplesmente fica 1 sobre r. Então vocês observem que a minha conta fica cada vez aí mais leve, certo? E o que permite com que eu não precise carregar constantes físicas que não me trazem informação. Então, simplesmente para ajustar unidades. Então, hamiltoniana de sistema polieletrônico, energia cinética, interação elétron-elétron, potencial externo, pode ser reescrito dessa forma. Sem as constantes H cortado em M, sem ε0, sem carga do elétron, certo? Então, isso alivia um pouco as nossas contas e é interessante para a nossa aplicação. E aí, nesse caso aí, em que ordens, quando a gente achar assim, a energia é 2, é 3, qual que é a unidade disso? A unidade de energia que a gente vai encontrar é Hartris. E um Hartris vale 27,2 eletronvolts. Nossa unidade de distância são raios de Bohr. A gente costuma falar de A. Unidade de tempo são múltiplos de 2,4, 10 a menos 17 segundos. E por aí vai. Tá bom? E a gente pode aí discutir isso aí um pouco mais em detalhes aí na nossa lista, na nossa primeira lista de exercícios. Bem? Então, isso aí é mais uma outra parte da nossa aula. Muito obrigado e continue assistindo.